Antártica. Uma terra de desolação glacial e beleza de tirar o fôlego. Sob a vastidão branca e infinita, segredos dormiam. Segredos mais antigos que o próprio tempo. O Dr. Marcos Ferraz, um homem movido por uma sede insaciável por conhecimento, liderou sua equipe neste coração congelado. Sua missão: mergulhar mais fundo na história da Terra do que jamais se ousou ir. A equipe estabeleceu uma estação de pesquisa, um farol do esforço humano na vastidão vazia. Brocas perfuravam a crosta congelada, extraindo cilindros de gelo e rocha. Cada cilindro continha o potencial para descobertas revolucionárias. A excitação era palpável, um burburinho de antecipação. O que será que eles descobririam neste cofre congelado do tempo? Semanas se transformaram em meses, e a perfuração continuou. Eles alcançaram profundidades inexploradas, aventurando-se no desconhecido. Então aconteceu a descoberta que todos esperavam. A broca atingiu algo diferente, algo extraordinário. Água líquida, aprisionada por milênios sob o gelo. E dentro dela, vida. A descoberta enviou ondas de choque pela comunidade científica. Água líquida nas profundezas da Antártica era algo inimaginável. Um fenômeno que desafiava todas as leis conhecidas da natureza. Era um indício de um passado muito mais quente do que se imaginava. Mas a verdadeira maravilha estava na própria água. Ela fervilhava com vida microscópica, organismos congelados no tempo. O Dr. Ferraz e sua equipe, extasiados e apreensivos, trouxeram amostras da água para seus laboratórios. Sob as lentes poderosas de seus microscópios, um mundo oculto se revelava. Estranhos organismos unicelulares, diferentes de tudo que já haviam visto, moviam-se lentamente na água descongelada. Essas não eram as bactérias familiares do mundo moderno. Estes eram seres ancestrais, alienígenas. A excitação lutava com a cautela. Os cientistas, ansiosos para desvendar os segredos desses organismos pré-históricos, iniciaram experimentos. Eles introduziram nutrientes, observaram seu comportamento e tentaram sequenciar seu DNA. Mal sabiam eles que estavam lidando com forças além de sua compreensão. Os organismos, adormecidos por eras, começaram a despertar. Começou sutilmente. Uma leve descoloração na solução nutritiva, inicialmente descartada como contaminação. Um pico inesperado nos níveis de oxigênio, atribuído a um sensor defeituoso. Mas logo, os sinais se tornaram impossíveis de ignorar. Os micro-organismos estavam se multiplicando a uma taxa alarmante, seus números aumentando exponencialmente. O pânico se espalhou pela estação de pesquisa como um vírus. Protocolos de contenção foram ativados, mas já era tarde demais. Os organismos haviam se infiltrado no suprimento de água da estação, suas formas microscópicas invisíveis a olho nu. Eles se espalharam pelas aberturas de ventilação, agarrando-se às superfícies, encontrando seu caminho em cada canto e recanto. Então veio o primeiro caso. Um jovem pesquisador, reclamando de náuseas e tontura, desmaiou no laboratório. Seus sintomas se agravaram rapidamente, seu corpo tomado por convulsões violentas. E então, algo impossível aconteceu. Ele parou de respirar, seu coração parou de bater, mas seus olhos se abriram, brilhando com uma luz estranha e sobrenatural. A notícia do incidente na estação de pesquisa enviou ondas de choque por todo o globo. Governos lutavam para conter a ameaça em potencial, impondo quarentenas e enviando equipes de especialistas para a Antártica. Mas era uma corrida contra o tempo, uma batalha perdida contra um inimigo invisível. Relatos de ocorrências estranhas começaram a surgir de diferentes cantos do mundo. Pescadores no Oceano Pacífico puxavam redes repletas de peixes grotescamente deformados.
Médicos em hospitais movimentados estavam perplexos com pacientes exibindo sintomas bizarros, seus corpos se contorcendo de maneiras não naturais. Os sussurros começaram, boatos abafados de uma praga se espalhando silenciosamente pelo mundo. Os infectados, inicialmente poucos e distantes entre si, começaram a exibir uma transformação horrível. Seus corpos, antes familiares e humanos, se contorceram e se transformaram, assumindo aspectos grotescos. Seus movimentos se tornaram espasmódicos. Seus olhos brilhavam com uma luminescência assustadora. E seu comportamento não era mais seu. O mundo assistiu com horror à situação sair do controle. Os infectados, movidos por um instinto alienígena, se voltaram contra seus semelhantes. Cidades, antes centros vibrantes de vida, mergulharam no caos. Gritos ecoavam pelas ruas, pontuados pelo som repugnante de ossos se partindo e pelos rugidos agonizantes dos transformados. Governos, sobrecarregados e despreparados, entraram em colapso. Exércitos, suas armas inúteis contra o ataque implacável, foram destruídos. O próprio tecido da civilização, tecido ao longo de milênios, se desfez. O mundo mergulhou em um pesadelo, um espetáculo grotesco de sobrevivência. Aqueles que não foram infectados lutaram desesperadamente para sobreviver, buscando comida e abrigo em um mundo enlouquecido. A confiança evaporou, substituída pela suspeita e pelo medo. Cada estranho era uma ameaça potencial, cada tosse um prenúncio da desgraça. Nos restos de um laboratório destruído, uma cientista solitária fez uma descoberta assustadora. A doutora Lena Petrova, uma virologista que dedicou sua vida a entender o mundo microscópico, finalmente desvendou a terrível verdade por trás da infecção. Não era um vírus, nem uma bactéria, que assolava a humanidade. Era algo muito mais sinistro. Os micro-organismos pré-históricos, libertados de sua prisão congelada, não eram apenas formas de vida antigas. Eles eram parasitas, mestres da manipulação, capazes de sequestrar a própria essência de seus hospedeiros. Eles infiltraram o sistema nervoso, tomando o controle dos corpos de suas vítimas, transformando-as em marionetes dançando ao som de uma música alienígena. As implicações foram devastadoras. A humanidade não estava apenas lutando contra uma doença, estava lutando por sua própria autonomia, seu direito de existir como seres pensantes e livres. Os parasitas não eram movidos por maldade ou ódio, mas por um instinto frio e insensível de sobreviver e se propagar, mesmo que isso significasse escravizar espécies inteiras. Anos se transformaram em décadas. O mundo outrora familiar desaparecendo em uma memória distante. A Terra, antes uma tapeçaria vibrante da civilização humana, era agora um campo de batalha, uma tela macabra pintada em tons de decadência e desespero. Cidades estavam em ruínas, tomadas pela natureza, seus esqueletos assombrados pelos ecos dos que haviam partido. Os infectados, seus corpos ainda mais mutados, vagavam pela terra devastada, movidos pela vontade implacável de seus mestres parasitas. Eles haviam se tornado uma zombaria grotesca de seus antigos eus, sua humanidade extinta, suas mentes escravizadas. Eles não eram mais indivíduos, mas extensões de uma mente coletiva, uma consciência única e aterrorizante. Bolsões dispersos de sobreviventes humanos se agarravam à existência, arrancando uma vida miserável nas ruínas do velho mundo. Eles aprenderam a se adaptar, a lutar, a sobreviver contra todas as probabilidades. Mas a luta estava cobrando seu preço. A esperança, antes uma chama bruxuleante na escuridão, diminuía a cada dia que passava. O legado da descoberta do Dr. Ferraz foi um mundo mudado para sempre. A era da humanidade havia chegado ao fim, substituída por uma era de parasitas. A Terra, que antes vibrava com o riso das crianças,
agora ecoava com o silêncio dos conquistados. Seu mundo não era mais seu, pertencia aos parasitas.